Durante os anos de 2009 até 2015, a cidade de Maringá foi assombrada com um serial killer que matou cerca de 13 mulheres. O seu nome? Maníaco da Torre, e é sobre ele que vamos falar no episódio de hoje. Bom dia, meu nome é Sara Zonta, eu tô aqui junto com a Isabela Sofia, Laura Melissa e vamos começar a primeira transmissão do Frequência 121. O episódio de hoje ele vai abordar alguns temas sensíveis, como violência psicológica, violência física e homicídio. Então esse tema pode ser perturbador para alguns ouvintes, então a gente recomenda e sugere que qualquer um que possa se sentir afetado com esses temas, repense antes de assistir o episódio, tá bom? De resto, aproveitem a programação. Quem foi o Maníaco da Torre? Ronês Fonfirmino Gomes, ou mais conhecido como Maníaco da Torre, nasceu em Maringá no ano de 1975. Filho de Aldair Gomes e Gilberto Gomes, não se tem muita informação sobre sua infância, porém o pouco que se sabe é que ela foi marcada pela morte traumática de sua mãe, uma prostituta assassinada quando ele tinha 7 anos. Seu pseudônimo está ligado aonde ele abandonava o corpo de suas vítimas, nesse caso em plantações e campos isolados perto das torres de transmissões de energia elétrica na zona norte de Maringá. Estima-se que os assassinatos se iniciaram no ano de 2009 e durou até 2015. Nesse período, ele estuprou e assassinou diversas garotas de programa, confessando 6 dos 13 casos que a polícia suspeita que ele tenha cometido. Ronês tinha antecedentes criminais por roubo a banco e tráfico de drogas. Levava uma vida dupla, sendo casado e pai de 2 filhos, e trabalhava com a venda de carros, passando a imagem de um homem pacato e bom cidadão. Ninguém suspeitava que ele era o psicopata que vinha aterrorizando a cidade de Maringá. Segundo as informações publicadas pelos jornais em 2015, foi um repórter da região especializado em casos criminais há mais de 30 anos quem estabeleceu a conexão entre os crimes, que possuíam características parecidas. Ele alertou a polícia sobre isso. A partir desse momento, os investigadores começaram a trabalhar com a possibilidade de um assassino em série e fizeram um mapeamento de todas as mortes acontecidas na última década. Assassinos em série ou serial killers são descritos como pessoas que cometem uma série de assassinatos, geralmente com um padrão reconhecível nas vítimas escolhidas. Eles podem ser motivados por uma variedade de fatores, como traumas psicológicos, desejo de poder ou controle, ou até mesmo questões de saúde mental não tratadas. Eles são considerados altamente manipuladores e podem parecer comuns para aqueles ao seu redor. No caso de Ronês, após uma avaliação médica, foi constatado sua psicopatia, sendo desenhada por diversos fatores, como desrespeito por normas, regras e obrigações sociais, baixa tolerância à frustração, incapacidade de experimentar a culpa e aprender com a experiência, propensão para culpar os outros e tentar justificar seu comportamento, tendências para distorcer fatos. O jornalista Roberto Silva ainda investigou a fundo sua casa, como vivia quando criança, e acredita que existe uma forte ligação entre os atos praticados com os traumas de infância. As vítimas eram garotas de programas. Ele as matava quando elas se recusavam a fazer algo sexual que ele exigia. Muitas vezes essas garotas tinham passagem pela polícia e não possuíam contato com suas famílias. Por conta disso, seus desaparecimentos não foram percebidos, e até hoje tem 2 corpos que não foram reconhecidos. Seus crimes e suas vítimas. Em 27 de julho de 2015, foi encontrado o corpo de Mara Josiane dos Santos, perto de uma torre de energia. Ela foi vítima de estrangulamento e foi encontrada nua. Os policiais ligaram sua morte ao autor dos crimes pelas características encontradas no modus operandi de Ronês. Ela foi a 13ª vítima dele, e foi nessa cena de crime que os investigadores acharam a prova que ligava eles aos assassinatos. Mas por que demorou tanto tempo para ligarem ele aos assassinatos? Rony era extremamente perspicaz na escolha dos seus crimes. Como já dito, todas as vítimas foram encontradas perto de torres de energia. O local escolhido para deixar esses corpos dificultou muito o trabalho da polícia, porque ele sempre escolhia lugares embaixo de torres de energia, de transmissão, mas era no meio de plantações, no meio de grandes áreas rurais. Então esses corpos eles eram encontrados depois de muito tempo.
Quanto mais tempo passa, principalmente em um local aberto, um corpo despido no meio de um matagal, os elementos que possam ajudar na identificação da vítima, eles vão sendo perdidos. Então vai sendo perdido também os elementos para dar dinâmica, para esclarecer o máximo possível sobre a causa de morte e até a autoria delas. Esses corpos eles ficavam sobre a ação do tempo. Tem a ação da fauna cadavérica, do sol, da chuva, da terra, e tudo isso atrapalhou as investigações e impediu que a polícia chegasse nele. Isso tudo até a Mara Josiane. O corpo da Mara ele foi encontrado apenas 3 dias depois do crime. Então, ao contrário de todas as suas outras vítimas, as evidências ainda estavam totalmente frescas no corpo da Mara. Então, assim que ela foi encontrada, já foi divulgado pela imprensa essa vítima e até já foi divulgada pela imprensa mais uma vítima desse até então desconhecido serial killer que assombrava Maringá. O inesperado foi que após algumas horas dessa divulgação, o delegado encarregado pelo caso recebeu uma ligação que mudaria tudo. Em uma entrevista no canal do YouTube Investigação Criminal, o Diego Elias, o delegado do caso, conta um pouco sobre essa ligação. A gente encontrou o corpo dela, se eu não me engano, foi por volta das 2 horas da tarde, 3 horas, a gente rapidamente foi até o local, né? Inclusive foi um trabalhador rural que encontrou o corpo da Mara Josiane. E aí, nesse mesmo dia à noite, eu recebo uma ligação de um conhecido meu dizendo, aqui na propriedade do meu patrão, foram encontradas algumas roupas de uma moça. Eu acho interessante dar uma olhada aqui, porque pode ser dessa moça que vocês encontraram aí na plantação, porque isso já foi divulgado logo na imprensa, né, quando foi encontrado esse corpo e tudo mais. Então, assim, de pronto, eu e a minha equipe fomos até esse local, que era um local em que já havia suspeita de o Rony, desse maníaco da Torre frequentar, que se chamava Estrada da Roseira, né, que era um local da zona rural, onde havia uma torre de alta tensão, né? E chegando nesse local, Leonardo, para nossa surpresa, a gente de fato encontrou várias roupas, né? Uma bolsa que indicavam ser de uma mulher, né? E vestígios quentes ainda, ou seja, de um carro que havia passado recentemente ali no local. E, para nossa surpresa, o investigador que estava comigo, num carreador, ou seja, que é uma estradinha de terra que o produtor rural usa para andar no meio da plantação, ele acabou encontrando uma peça metálica que, de pronto, a gente deduziu que poderia ser de um veículo, uma peça metálica azul, né? E, a partir disso, então, nós entendemos, bom, o suspeito, veio aqui de carro, nesse local. E aí, posteriormente, ele abandonou o corpo dessa vítima em outro local, que foi em outra plantação. A partir disso, começou um trabalho de investigação, onde um policial ele assistiu mais de 300 horas de gravações das câmeras de trânsito da Avenida Morangueira, ela que dava acesso na estrada em direção ao milharal onde o corpo foi encontrado. Nas gravações, identificaram um veículo de lataria azul, uma BMW, que estava acima da velocidade permitida. Assim, eles chegaram ao proprietário dela, que era o Rons Fon Firmino Gomes. Nas fotos, eles viram que o para-choque que estava quebrado e foi encontrado na cena de crime era o mesmo que a peça que estava faltando no carro do Rones. Então, o trabalho rápido da polícia, nesse caso, foi totalmente essencial. Um dos principais vestígios, que foi esse fragmento do veículo, só foi encontrado graças à diligência imediata que a equipe de homicídios fez. Senão teria passado outros veículos, vento, chuva, sol. Aquele fragmento plástico ele podia ter se quebrado e podia ter se perdido. E daí não teria dado esse start de ligar o vestígio ao veículo e o veículo ao autor. O Rony, ele cometia cerca de 1 a 2 homicídios por ano. Então ele tinha essa preocupação de esperar, ver o que ia acontecer, se ele ia cair na mão da polícia. Quando ele percebia que não havia mais nada para ser apurado, porque normalmente isso tudo é divulgado pela imprensa, aí sim ele poderia começar um outro crime. Então, após as investigações, a equipe da polícia de Maringá finalmente descobriu quem era o tal maníaco da Torre que vinha assombrando a cidade há mais de 100 anos. Ele foi preso no dia 30 de julho de 2015, assumiu o crime e descreveu vários outros que ele tinha cometido. Ele contou que a sua principal motivação era o fato dele odiar prostitutas, porque a sua mãe era uma e foi assassinada, e ainda falou também que essa forma da mãe dele ter sido assassinada foi que influenciou ele a muitas coisas. Durante a confissão, ele relata que para evitar ser arranhado e ter vestígio das vítimas nas unhas dele,
Ele deitava o banco do carro a fim de dificultar que as mulheres conseguissem reagir. Ele também relatava que, após deixar o corpo das vítimas perto das torres, ele arrumava o corpo, colocando os corpos nus de barriga para cima e colocava a mão dela sobre a barriga. Em seguida, ele rezava pedindo perdão pelo seu ato e pelas suas vítimas. Com a descoberta da identidade do maníaco da torre, surgiram outras vítimas, entre elas uma travesti, que em uma entrevista ao site da G1, ela disse que ela só conseguiu sobreviver por causa da sua força física, que ela entrou numa luta corporal contra o Rones e conseguiu pular do carro, escapando dele. Outras vítimas que felizmente sobreviveram contaram que para sobreviver tinham que acatar as exigências que ele fazia durante o programa, porque era um hábito do Rony se envolver com mulheres de programa, mas não era todas que ele matava, ele realmente só cometia o homicídio se ele pedisse para elas fazerem alguma coisa dentro do programa que elas não queriam fazer. Aí sim, ele partia para agressão e fazia o crime com elas, mas ele levava todas para dentro do carro até o matagal e fazia todo o programa dentro dessa locação já mais excluída. Ele pensava em tudo antes. Dessas 3 mulheres que ele tirou a vítima, várias infelizmente nunca foram identificadas. Tem um caso curioso, que foi uma das vítimas que ela só foi reconhecida por causa de uma pintura que ela tinha na unha dela. A imagem dessa vítima foi divulgada pela imprensa, e daí a manicure que havia feito a unha dela reconheceu o desenho que ela mesma tinha desenhado. Então ela mandou uma mensagem para a filha dessa vítima e perguntou: pô, tua mãe tá desaparecida? E daí foi feito um exame de DNA e tal, e que identificou que realmente o corpo era dessa mulher. O trabalho da perícia ele foi extremamente crucial durante todo esse processo. O julgamento. O primeiro caso julgado em Maringá foi em 14 de março de 2019, de Dinalva José da Paz, assassinada em 2010. Respondendo pelo crime de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver, recebendo a pena de 21 anos e 4 meses de prisão. Ainda em 2019, ele foi julgado pela morte de Silmara Aparecida de Melo, condenado à pena de 23 anos de prisão. Em junho de 2022, ele foi condenado a mais de 31 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver de Roseli Maria de Souza. Posteriormente, em abril de 2023, ocorreu o julgamento de Mara Josiane dos Santos, sua última vítima, no qual ele foi condenado a 21 anos de prisão por homicídio e ocultação de cadáver. Seu último julgamento ocorreu no início desse ano, um caso que já tinha sido julgado em abril de 2022, no qual ele tinha sido absolvido do homicídio, mas condenado pela ocultação de cadáver. Por considerá-la contraditório, a sentença foi anulada a pedido do Ministério Público do Paraná. Com a anulação, o novo júri foi marcado para agosto de 2023, no qual não ocorreu porque 2 testemunhas não compareceram. Remarcaram para outubro de 2023. Também não ocorreu, pois a defesa de Ronês pediu para remarcar para o dia 27 de fevereiro de 2024. Finalmente ocorrendo o júri no começo desse ano, Ronês foi condenado a 17 anos e 6 meses de prisão pelo homicídio de uma vítima não identificada, e dessa vez foi absolvido pela ocultação de cadáver. Ronês foi julgado por 5 de 6 crimes que ele confessou, que na soma das penas passa de mais de 110 anos de prisão em regime fechado. A defesa de Ronês alegou problemas mentais do acusado. O laudo psiquiátrico forense, assinado pelo psiquiatra Mauro Porco, professor da Universidade Estadual do Maringá, informou que o laudo identificou que o assassino tinha compreensão de todos os seus atos, e apesar de ser portador de um transtorno de personalidade antissocial, ou seja, mostra indiferença pelos sentimentos alheios, desrespeitos por normas, regras e obrigações sociais, baixa tolerância à frustração e incapacidade de sentir culpa, compreensão de culpar os outros e tentar justificar seu comportamento e tendência de distorcer fatos. Conforme o especialista, o acusado apresenta também a falta de remorso. Abre aspas. A falta de remorsos ocorre porque o mesmo tem a sua afetividade alterada, não tem angústia, não tem ansiedade. Sendo assim, o mesmo não sofre com a sua conduta patológica, embora possa causar sofrimento a terceiros com a sua conduta. Fecha aspas. A esposa de Ronês nunca desconfiou que seu marido era um maníaco e declarou que não conseguia ver esse outro lado dele, que iria apagar esse outro e não ia fingir que nunca existiu.
Uma das irmãs dele falou que ele sempre foi um cara muito família e que ele havia passado por vários traumas emocionais. E como foi citado acima, o Ronês confessou 5 de seus 6 crimes que ele foi acusado. Em uma entrevista para o jornal Balanço Geral de Maringá, da RIC TV, ele contou um pouquinho de como foi esse processo de confissão. Como é que foi esse papo? Não foi muito bom não. Me levaram numa salinha lá, me arrebentaram na madeira. Pra mim assumir essas monte de morte de mulher que tava tendo aí. Aí meteram uma sacola, sabe aquelas sacolas plásticas de lixo? Meteram 2, eu tenho bronquite ainda, velho. Aí eu falei um monte de merda mesmo. As coisas que eu falei lá não tinha sentido. Então, na minha cabeça, eu falei, isso eu vou conseguir provar no fórum. Porque não tem como ver. Eu falei que fui eu, mas falei, não, eles vão ter que provar. Não foi. Você assinou um papel confessando esses crimes. Só sei, eu não sei ler. Eu não tenho estudo. E outra coisa, eu não enxergo. Se eu não tiver o óculos, eu não enxergo. E me deram esse papel lá. Eu já tinha apanhado nessa sala lá. E após as declarações de Ronês, na entrevista, o programa entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil do Paraná e eles enviaram a seguinte nota, abre aspas, o procedimento foi realizado dentro das legalidades perante o defensor do acusado, fecha aspas. É importante destacar que tudo isso que o Ronês falou de tipo, eu fui obrigado a assinar o papel, eu fui obrigado a cometer, entra dentro desse laudo de psicopatia dele. Porque um psicopata, ele vai sempre se fazer de vítima das situações. Ele não sente remorso, ele não sente culpa, nem nada. Mas assim que ele é pego, ele vai tentar se sobressair na situação. Então ele tentou converter a situação de falar, não, eu sou a vítima disso tudo. Então uma pessoa leiga, como a gente, quando eu tava vendo a entrevista dele, eu pensei que, nossa, tadinho, será que realmente não foi isso que aconteceu? Aí depois eu fui ver a entrevista com psicólogos. E eles explicaram isso, eu falei, nossa, realmente. Então, eu acho muito, muito massa o trabalho da perícia e da polícia nesse caso dele, porque tem que ser realmente um profissional pra tratar disso. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio da... Esqueci o nome do nosso programa? Frequência 121. A gente tratou sobre o crime do maníaco da Torre que acontece em Maringá. O nosso programa, ele foca nos crimes no Paraná, mas eu tenho uma recomendação de filme para os nossos ouvintes. Se vocês quiserem assistir algum filme que conte sobre serial killer, tem um muito legal na Netflix, que se chama Gaiola da Mente, deixa eu lembrar. Gaiola da Mente, que conta sobre um serial killer que tem a história muito parecida com o Ronês. Tanto é que eu lembrei quando eu tava fazendo o roteiro, porque ele também matava as vítimas dele e posicionava elas de uma maneira muito específica. Ele foi preso e só anos depois os crimes começaram a acontecer da mesma maneira que ele fazia. E ele falou, nossa, tem um segundo cara da Gaiola da Mente, mas não, tem que assistir o filme pra saber. Mas de resto é isso, obrigado por nos escutarem. Acompanhem os próximos episódios. Vou fazer agora a ficha técnica. Ficha técnica. Apresentadoras: Luara Melissa, Isabela Sofia e Sara Zonta. Produção: Ana Luísa e Fracolasso. Trabalhos técnicos: André Ambonati. Coordenador do curso: Felipe Armata. É isso. Tchau, tchau.